900 anos. Adão, Sete, Enos, Cainã, Jared, Matusalém e Noé. Nomes que ecoam como um enigma sussurrado pelo vento. Será verdade ou mistério? Essa é a pergunta que vai te prender aqui. Porque o que eu vou te contar pode mudar para sempre como você vê a vida, a morte e o divino. Feche os olhos por um momento e imagine o mundo antes do dilúvio. Um lugar onde o céu parecia mais próximo e a terra ainda carregava o frescor da criação. Eu me lembro de ouvir sobre esses homens pela primeira vez, não em uma igreja, mas ao redor de uma fogueira. Um velho contador de histórias, com olhos que pareciam ter visto séculos, me disse: a Bíblia não é só um livro de regras, é um mapa de mistérios que Deus deixou para os que ousam questionar. Foi ali que comecei minha jornada, mergulhando nas profundezas do Gênesis, onde esses 7 nomes surgem como sentinelas do tempo, cada um com uma história que pulsa com vida, dor e um mistério que ainda hoje faz o coração acelerar. Vamos começar com Adão, o primeiro, nosso pai. Ele caminhou pelo jardim do Éden e viveu 930 anos. Imagine 930 anos de memórias, vendo filhos crescerem, netos se multiplicarem, e o peso do pecado original corroendo sua alma como uma ferida que nunca cicatriza. Mas, e se essa longevidade não fosse um dom, e sim uma maldição? Adão, expulso do paraíso, vendo o mundo se corromper enquanto sua vida se estendia como um rio sem fim. A cada amanhecer, ele talvez se perguntasse: por que eu ainda respiro quando o Éden está perdido? É um pensamento que me assombra, porque no fundo não é assim que nos sentimos às vezes, carregando culpas que nos ancoram ao passado. Enquanto Adão lutava, surge Sete, seu terceiro filho, um raio de esperança após a tragédia de Caim e Abel. Com 912 anos, Sete era uma ponte para uma linhagem pura. Imagine o cheiro de terra fértil em suas mãos calejadas, o som de risadas de crianças, mas também o sussurro constante da dúvida. Esses anos todos são uma bênção ou um teste para ver se suportamos o peso da imortalidade? Eu sinto um arrepio ao pensar nisso, porque Sete representa a superação, o renascimento após a perda, algo que toca a dor de quem já precisou recomeçar. Então, vem Enos, filho de Sete, que aos 905 anos viu o mundo começar a clamar pelo nome do Senhor. Gênesis 4:26 diz: então se começou a invocar o nome do Senhor. Essas palavras frias ganham vida quando imaginamos Enos, com rugas profundas como sulcos em uma montanha, ajoelhado em oração. Ele sentia o vento carregado de promessas, mas também de um mistério crescente. Por que Deus permitia vidas tão longas em um mundo que já se inclinava para o caos? Avançando nessa tapeçaria de tempo, encontramos Cainã, neto de Enos, que viveu 910 anos. Sua existência deve ter sido como um sonho prolongado, vendo impérios nascerem e caírem em sua própria linhagem. Em sua longevidade, talvez Cainã tenha sido o primeiro a se questionar: seriam esses anos um código divino? Uma mensagem escondida nas genealogias, sugerindo que o véu entre o mortal e o eterno era mais fino antes do dilúvio? É uma teoria que me intriga, uma que especialistas sussurram em círculos fechados, como se revelar demais pudesse romper o equilíbrio do universo. E não para por aí. Jared, pai de Enoque, aquele que andou com Deus e foi levado sem provar a morte, viveu 962 anos. Sua vida foi marcada pela tensão de criar um filho tão santo em um mundo cada vez mais profano. Imagine Jared acordando de noites atormentadas, sonhando com o desaparecimento de Enoque, sentindo o coração apertado pela admiração misturada ao medo. Será que ele pensou: meu filho foi tomado porque era puro demais para esta terra envelhecida? Essa reviravolta, o mistério dentro do mistério, cria uma camada de suspense que nos faz prender a respiração. Mas o ápice do enigma vem com Matusalém,
O homem que mais se aproximou da imortalidade humana, vivendo incríveis 969 anos. Ele era avô de Noé. Sinta o peso disso, quase 1000 anos testemunhando a corrupção crescente da humanidade. A Bíblia diz simplesmente, e morreu. Mas por trás dessas palavras há um oceano de emoção. Matusalém morreu no ano do dilúvio, como se sua vida fosse um relógio divino, contando regressivamente para o juízo. Eu me pergunto se ele sentiu a aproximação das águas, se seus ossos antigos doíam com premonições, e se ele sussurrou para Noé: Filho, esses anos são um aviso, não uma recompensa. E finalmente, Noé, o último desses gigantes do tempo, com seus 950 anos. O homem que flutuou sobre as águas do caos, sentindo o balanço da arca, o cheiro de animais misturado ao sal do mar, com os gritos de um mundo afogado ecoando em sua mente. Noé, que plantou vinhas após o dilúvio, talvez para esquecer as memórias de 9 séculos. Ele representa a esperança renascida, mas também o desconforto de sobreviver quando todos perecem. Sua história é onde o mistério se aprofunda. Seriam essas idades literais ou símbolos de eras que Deus usou para nos ensinar sobre paciência, pecado e redenção? À medida que mergulhamos mais fundo, as teorias surgem como sombras. Alguns estudiosos sugerem que os anos eram calculados em meses lunares, o que reduziria as idades, mas isso roubaria o encanto, não é? Outros falam de uma atmosfera pré-dilúvio que protegia o DNA, permitindo vidas longas, como se o mundo fosse um Éden estendido. Eu sinto um choque ao considerar que talvez tenhamos perdido algo essencial, uma conexão com o eterno que esses patriarcas carregavam em suas veias. E se o verdadeiro mistério for emocional, um convite para refletirmos sobre nossas próprias vidas curtas, cheias de pressa e arrependimentos. Cada patriarca nos espelha: Adão com a culpa, Sete com a resiliência, Enos com a fé, Matusalém com a contagem regressiva, Noé com a sobrevivência. É uma narrativa que cresce em intensidade, cheia de reviravoltas. O desaparecimento de Enoque, o dilúvio como clímax e a pergunta que paira: por que Deus permitiu isso e por que parou? No final, o mistério se revela não como uma resposta clara, mas como um espelho para nossa alma. Esses 7 patriarcas, com suas vidas de mais de 900 anos, nos confrontam com a fragilidade de nossa existência, sussurrando que talvez a verdadeira longevidade esteja na fé e na herança que deixamos, não nos anos que contamos. É uma reflexão que me deixa com um nó na garganta. Verdade ou mistério? Talvez ambos. Você acredita que isso realmente aconteceu? Já sentiu o peso de uma vida que parece eterna em sua dor? Se isso te tocou, é porque este vídeo precisava chegar até você. Se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de mergulhar em mais mistérios da Bíblia. Comente abaixo qual patriarca te intriga mais e por quê. E compartilhe se isso mexeu com a sua alma. Obrigado por assistir.